Atos capítulo 7, a partir do versículo 9, vai nos narrar de uma forma resumida a história de José. A história de José lá no Antigo Testamento, história que nós estamos meditando esse mês, ela vai do capítulo 37 do Gênesis até o capítulo 50. Mas aqui nós temos a versão resumida, tá bom? Aqui é o resumo do capítulo 37 até o versículo 50. Diz aqui a palavra de Deus a partir do versículo 9, Atos 7, 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. E na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. E então José mandou chamar a Jacó, seu pai, a toda a sua parentela, isto é, 65 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. E foram transportados para Siquém, postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia a José. Só até aqui. Queridos, esse é o resumo da história deste homem extraordinário chamado José. José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, um homem de Deus, um homem que eu creio que você já leu, já em algum momento já tomou conhecimento da história desse menino, um rapaz de 17 anos, que um dia teve um sonho, Deus deu um sonho para ele, e em sonho ele via, através de uma linguagem profética, é claro, mas o sonho, o significado do sonho, era que os seus irmãos iriam um dia, num futuro distante, se curvar diante dele, porque José seria exaltado, José seria um grande homem. Ele tinha 17 anos, ele não entendeu o sonho. Os irmãos, quando ouviram o sonho, não gostaram nada daquela situação. Aos irmãos aquilo soou como arrogância. Aos irmãos aquilo pareceu que José queria se engrandecer sobre os irmãos. Os irmãos passaram a odiar José, tramaram contra ele. Em um determinado momento, escondidos do pai, eles pegaram aquele garoto de 17 anos e lançaram ele numa cova, num poço. E ali, na beira do poço, eles ficaram conversando entre eles. O que vamos fazer? Alguns diziam, vamos matá-lo. Outros tiveram uma outra ideia, vamos vendê-lo como escravo. Enquanto isso, José estava lá, dentro do poço, escutando aquela história toda. Finalmente passa ali alguns mercadores. Os irmãos vendem José para aqueles mercadores. No momento que você lê isso no texto, quando está narrando a história, o texto ali da narração não conta exatamente qual foi a reação de José. Mas lá na frente, no dia em que José vai perdoar os seus irmãos, os irmãos se lembram daquela situação. E os irmãos dizem acerca daquele momento, ele rogava para que nós não o vendêssemos. Ele rogava, ele clamava, ele dizia, por favor, não me vendam, não me vendam. Um jovem de 17 anos, traído e vendido pelos próprios irmãos. Você pode achar isso algo absurdo, você pode achar isso algo terrível, uma dor muito grande, você pode encontrar nisso uma grande adversidade, mas o texto que eu acabei de ler com você dizia o seguinte,
no momento em que os irmãos de José, os patriarcas, o venderam, Deus estava com ele. Deus estava com ele, apesar dele não sentir, apesar dele não ver, apesar dele não perceber, ele não enxergava aquilo, mas a Bíblia diz, Deus estava com ele. Assim é o nosso Deus. Deus está com você. Você pode estar dentro do poço, você pode estar sendo traído, você pode estar sendo pisoteado. Deus está com você. Deus tem um plano na sua vida. Quando nós olhamos para a vida desse menino, que foi levado para o Egito, se tornou escravo na casa de um homem, o oficial da guarda, ficou escravo ali por um tempo. A Bíblia diz que Deus era com ele. E tudo o que ele fazia prosperava. E de repente ele se tornou o chefe daquela casa, funcionário do mês. Foi promovido. Se tornou o líder de todos. Ele era habilidoso, competente, mas a Bíblia diz que José prosperou não era apenas por causa da sua habilidade. A Bíblia várias vezes repete isso. Ele prosperou porque Deus estava com ele. Quem o visse de fora ia ver aquele menino escravo. Ele era livre, agora ele é escravo. Parece que tudo está indo mal. Parece que a vida dele está decaindo. Mas a Bíblia diz assim, Deus estava ali com ele. O grande segredo de José era Deus. Quando de repente ele sai daquele lugar, ele vai para um lugar pior ainda. Tem como ser pior do que ser escravo? Tem. Ele é acusado injustamente. A mulher do chefe, do dono da casa, tenta seduzi-lo. E como ele era um menino santo, como ele era um jovem santo, ele diz não para aquilo, então ela o acusa. E por causa daquela acusação, ele então é preso. E lá agora, ele de escravo, ele passa a ser prisioneiro dentro de uma cadeia. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que lá, tudo o que ele fazia prosperava. A cela dele devia ser a mais linda de todas, a mais arrumada, a mais ajeitada. De repente, o carcereiro começa a falar, olha, me ajuda aqui, me ajuda ali, e de repente o José está tomando conta de toda a cadeia. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, ele prosperou na cadeia, porque Deus era com ele. Deus era com ele na cadeia. Imagine aquela fotografia do José atrás das grades. Alguém podia olhar para aquilo e dizer, onde está Deus na vida do José? A Bíblia diz, Deus era com ele. Finalmente, há um momento na vida dele, 13 anos depois do sonho, 13 anos depois de receber a promessa, ele é convidado para ir no palácio. Você conhece a história. O rei teve um sonho, o rei não sabia o que significava aquilo, e alguém disse para o rei, olha, lá na cadeia tem um jovem de Deus, e aquele jovem tem revelação, ele sabe. O faraó manda chamar aquele jovem, conta o sonho, Deus dá a revelação, é Deus que dá, ele diz isso. Quando o faraó fala para ele, me conte o que significa esse sonho. E ele fala, eu não posso te contar, mas tem um Deus todo-poderoso que pode. E é Deus que está na minha vida, é Deus que vai trazer revelação. Ele dá a revelação do sonho, e naquele momento, 13 anos depois do sonho, acontece uma reviravolta na vida de José. Agora, José está no palácio. Agora, José se tornou o governador de todo o Egito, ele é o vice-rei do Egito. Eu imagino que agora sim, muitas pessoas pudessem, de fato, olhar para José e falar, rapaz, eu estou vendo Deus na sua vida. Olha essa carruagem de 8 cavalos aí, que coisa maravilhosa, olha o tamanho, olha essas roupas ricas e finas. Ah, eu estou vendo Deus na sua vida. Mas é interessante você pensar que a Bíblia nos diz que o tempo todo, Deus nunca o deixou. Deus sempre esteve com ele. Amados, quando nós olhamos para a história desse homem, ele é um herói da fé. A Bíblia destaca José de tantas formas, e nós temos que aprender com ele. A Bíblia primeiro diz claramente que ele é um herói da fé, um homem de fé. Uma fé que resiste, uma fé resiliente, uma fé que persevera, uma fé que suporta, uma fé paciente, que fica firme até o cumprimento da promessa. José, uma das grandes marcas dele é a fé. Outra grande marca desse jovem, desse homem,
é que ele era um sonhador. Na Bíblia, José é conhecido como homem sonhador. Mas não era um sonhador que inventava sonhos. Tem muita gente que é sonhador que vive inventando sonhos. Mas José sonhava os sonhos de Deus. José, ele tinha o coração voltado para Deus. Deus plantava sonhos no coração de José. Você sabia? Você e eu, nós somos chamados para sonhar. Amém, queridos? Nós somos chamados para sonhar. Deus trabalha com sonhos. A linguagem do Espírito Santo são sonhos. Fé é você crer nos sonhos de Deus na sua vida. Se você não, o normal de qualquer pessoa é ter sonhos. Se você encontra alguém que não sonha mais, essa pessoa está passando por uma dificuldade. Ela está com algum trauma, alguma situação. Todo mundo sonha. Eu quero casar. Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero um emprego melhor, eu quero pregar o evangelho, eu quero ganhar o meu bairro, todo mundo tem sonhos. Agora, a verdade é que muita gente sonha, sonhos próprios. Muita gente não se preocupa em pensar o que Deus está sonhando para a minha vida. E o lindo de José é que ele era um sonhador, mas era um sonhador que sonhava os sonhos de Deus. Era alguém com quem Deus conseguia falar com ele, Deus conseguia revelar para ele, olha, escute, Deus tem sonhos na sua vida, Deus tem projeto, Deus, ele diz, eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós, planos de paz e de bem, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um plano na sua vida, Deus te criou, Deus te ama, Deus tem algo para você. Agora, muitas vezes, ao invés de ouvir os sonhos de Deus para nós ficamos inventando sonhos. Escute, Deus sustenta aquilo que Ele inventa. Mas aquilo que Deus não inventa, Ele não tem compromisso de sustentar. Tem muita gente que vai inventando sonhos e trazendo para Deus. Entendeu? Deus, mas esse é um sonho. Mas a questão é, isso nasceu no coração de Deus? Isso está no coração de Deus? Nós precisamos, amados, mais do que inventar sonhos, temos que descobrir os sonhos que Deus tem para nós. E vivê-los. Eu vou viver esse sonho, eu vou viver esse plano que Deus tem para mim, eu vou viver esse plano que Deus tem para a minha vida. Uma das marcas de José é que ele era um sonhador. E a Bíblia nos mostra, queridos, saindo aqui de Atos capítulo 9, vai lá para Gênesis capítulo 49, segundo resumo da vida de José, tão lindo, um resumo profético. Agora, numa linguagem profética, vamos ler o versículo 22. Aqui Jacó estava abençoando seus filhos. José já tinha passado por todas as adversidades. E Jacó, ele traz então a bênção para José e para a sua tribo. E a bênção que foi lançada sobre a vida de José, na verdade, é um resumo profético da obra de Deus na vida dele. Gênesis 49, versículo 22, está escrito, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Isso aqui resume o segredo da vitória na vida de José. Isso aqui resume o segredo da vitória na nossa vida. Nós, queridos, nós temos sonhos, Deus tem planos. Mas nós vamos encontrar muitos muros na nossa frente. José enfrentou a muralha da família que não acreditava nele. José enfrentou a muralha da traição. José enfrentou a muralha de ser injustiçado, escravizado. José depois enfrentou a muralha da calúnia, foi caluniado por uma mulher. Ele foi santo e foi caluniado. José foi preso injustamente, enfrentou essa muralha. Lá ele pôde ajudar algumas pessoas, e uma pessoa que ele ajudou, quando aquela pessoa saiu da cadeia e foi para estar com o faraó, ele falou assim para ela, viu, lembra-te de mim quando você estiver lá. Fala de mim para o faraó, fala que eu sou inocente. A pessoa esqueceu ele. Esqueceu dele, levou 2 anos para lembrar que ele existia. José enfrentou o muro do esquecimento. Foram tantas as dificuldades, mas a Bíblia diz que José venceu todos os muros. Sabe por quê? Sabe por quê que os galhos de José se estenderam e superou todos os muros da vida dele? Porque ele sempre foi um ramo plantado junto à fonte.
Quer vencer os muros da sua vida? Quer vencer as tuas adversidades? A pergunta não é que altura que é esse muro. A pergunta é, qual é a sua distância da fonte? Qual é a sua distância de Deus? Qual é a sua distância do Senhor Jesus? Qual é a nossa distância da palavra de Deus? Escute, a minha proximidade da fonte vai determinar as minhas vitórias sobre os muros da minha vida. Quanto mais perto de Deus eu tiver, mais força, mais graça eu vou ter em Deus para suportar as lutas e para vencê-las. O problema de muitas pessoas é que eles não se aproximam da fonte. Amados, o segredo todo da vida é o relacionamento com Deus. O segredo de José foi esse. Você sabia? A Bíblia diz que José, como foi dito agora há pouco, perdeu a família, perdeu o apoio do pai, chegou a perder a liberdade, depois perdeu o nome quando foi acusado. Mas o grande segredo de José é que o tempo todo ele manteve um relacionamento com Deus. Ele estava o tempo todo junto à fonte, junto com o Senhor. Querido, entenda isso. Eu quero com muito amor e carinho te motivar a olhar para a sua vida nessa noite. Nós temos que entender que as nossas circunstâncias não determinam quem nós somos em Deus. As nossas circunstâncias também não determinam se nós somos abençoados ou não. Tem pessoas que querem medir a bênção de Deus pelo momento que está vivendo. Imagine José na cadeia, olhando para a circunstância da cadeia, da prisão, ele podia muito bem dizer, Deus não está comigo, Deus me abandonou, alguma coisa está errada, estou com defeito na fé. Quantos irmãos, talvez você entrou aqui nessa noite, debaixo de muita luta, de muita dificuldade, e o seu coração tem sido invadido por dúvidas, e você tem perguntado exatamente isso, será que Deus está na minha vida? Por que Deus não responde? Por que Deus não está fazendo nada? Por que a coisa não muda? E com muito amor eu quero dizer isso para você, não olhe para as circunstâncias, olhe para a fonte. Não olhe para as circunstâncias, mantenha-se firme em Deus, mantenha-se firme no Senhor Jesus. Também acontece o contrário, né? José estava na cadeia e Deus era com ele, lá na cadeia. A Bíblia fala de Saul, o rei Saul, começou bem, começou com Deus. Deus o ungiu, Deus o levantou, ele foi para dentro de um palácio. E lá no palácio ele desviou-se de Deus. Ao invés de ter Deus, a Bíblia diz que de vez em quando vinha um espírito maligno sobre a vida dele. Se você é um crente, você é um cristão, que costuma medir se Deus te ama ou não, se Deus te abençoa ou não pelas circunstâncias, você olharia o Saul na janela do palácio dele e você diria, esse está cheio de Deus. Olha, lá vai um homem abençoado, cheio de demônios. E aí você passaria na frente da cadeia do Egito e olharia para José atrás da grade, na janelinha, vendo o sol nascendo quadrado. E você diria, esse ali é um endemoniado, tadinho. Esse aí está sem Deus, estava nada, ele estava cheio de Deus dentro da cadeia. Você precisa entender que as tuas circunstâncias não determinam se Deus é com você ou não, não é isso. Pastor, então como é que eu sei, se não é a circunstância que me mostra se Deus está comigo ou não, como é que eu sei que Deus está comigo? É simples, Deus sempre vai estar com os fiéis, não importa as circunstâncias. Você é fiel a Deus, eu posso afirmar para você, Deus está com você. Deus está na sua vida. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que as portas estejam fechadas, Deus sempre está com os fiéis. Ele nunca te abandona, Ele te ama, Ele cuida de você. Ele está cuidando de você agora mesmo. Alguém podia chegar para José e perguntar, José, onde está Deus agora que você é escravo? Onde está Deus agora que você está no poço? Onde está Deus agora que você está preso? Onde está Deus? Deus estava nos bastidores preparando a hora da virada. Amém? Amém, queridos? Onde está Deus na sua vida, meu amado? Onde está o Senhor na sua vida? As pessoas podem olhar para você hoje, podem te ver no poço, podem
te ver na escravidão, pode te ver na prisão, em dificuldade, traído, caluniado, perseguido. E muitos podem se perguntar, e talvez você também esteja se perguntando, onde está Deus na minha vida? E a resposta é a mesma. Deus, se você é fiel, Deus está nos bastidores da sua vida, preparando a hora da virada. Mas você precisa crer nessa verdade. E nós precisamos entender também, amados, que não interessa os muros que estão sobre a nossa vida, o que interessa é a fonte. O que interessa é Deus, é o Senhor Jesus. Escute isso. A vida de José me ensina e deve nos ensinar que a vida espiritual é mais importante do que a vida profissional, do que a vida financeira, do que a vida familiar, do que a vida emocional. A vida espiritual é o mais importante. Eu estava lendo a palavra, tentando encontrar aquilo que José nunca disse. O lindo não é o que José falou. O lindo é o que a Bíblia diz que ele nunca disse. José nunca murmurou. José nunca voltou atrás, José nunca desistiu, o tempo todo ele falava de Deus, mesmo na cadeia. E por onde ele ia, ele era luz. Meu amado, é assim que tem que ser comigo e com você. Se você tem que se preocupar com alguma coisa, preocupe-se com a sua vida espiritual. Escute isso. Pastor, minha família está terrível. Pastor, estou com um problema no meu casamento, com o meu filho. Estou com um problema na minha vida profissional. Estou com um problema na minha vida emocional. Meu amado, a questão é, como está a sua vida espiritual? Você está junto da fonte? Essa é a grande questão da vida. Porque tudo nasce no mundo espiritual. Como você está com o Senhor Jesus? Quando você está junto da fonte que é Deus, quando você está junto da fonte que é o Senhor Jesus, aliás, ele disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Vocês precisam estar em mim e eu preciso estar em vocês. E vocês vão frutificar muito e vão frutificar frutos que permanecem. Quando José estava junto da fonte, pelo fato de ele estar junto de Deus, junto do Senhor, junto da fonte, ele se tornou um ramo frutífero. É verdade, olhe para a palavra. José veio frutificando, por onde ele passava ele fazia a diferença. Quando você está junto da fonte, você vai frutificar, amém? Você vai mudar o lugar por onde passar. Você vai transformar a vida das pessoas por onde você andar. Onde você for, você vai mudar a história das pessoas. Você vai transformar ambientes. Onde você for, quando você está junto da fonte, você frutifica onde você estiver. Ah, mas eu estou numa situação difícil, a minha empresa, você precisa ver que lugar horrível. Você vai frutificar aí, porque a tua frutificação não depende do ambiente, depende da fonte. Ah, mas é muito difícil frutificar, porque os muros lá são imensos, eu nunca vou receber uma promoção. Você vai receber, sabe por quê? Porque não depende do muro, depende da fonte. Fique perto da fonte. Agarre-se com Deus, tenha relacionamento com Deus, e as coisas vão mudar. Quando você está com Deus, por onde você for, a bênção de Deus irá. Onde você entrar, a bênção de Deus entra. Com quem você for falar, quem você tocar, abençoado será. É isso que diz a palavra de Deus. Você tem que entender isso. Agora, garanta que você vai estar perto da fonte. Entende, querido? Garanta que você vai estar perto da fonte. Tem pessoas? Ah, fui traído. Não acredito mais, não sonho mais, não ajudo mais ninguém. Eu vou dar o meu pior no meu trabalho. Promover o outro, não me promoveram? Vai ver só uma coisa, vou chegar atrasado todo dia. Vou pegar atestado. Foi ruim comigo, vou ser pior com ele. Isso não é pensamento de quem está na fonte. Isso é pensamento de quem está a quilômetros de Deus. Porque quando você está com Deus, você não usa as lutas e as dificuldades como desculpa para não ser o melhor e o excelente nessa terra. Você não vai usar desculpas, você vai ser o melhor. Ah, não me promover, não tem problema não. Eu vou fazer mais ainda. Eu vou fazer melhor ainda. Eu vou ser melhor ainda. Sabe de uma coisa? A minha recompensa não vem dos homens, vem de? Se José esperasse de homens, ele estava preso até hoje. Porque dos homens ele ganhou traição, dos homens ele ganhou venda, dos homens ele ganhou prisão, dos homens ele ganhou escravidão, dos homens ele ganhou calúnia. Mas o grande segredo é que os olhos de José não estavam nos homens, os olhos de José estavam em Deus. O que tem de crente olhando para o muro, ao invés de olhar para a fonte? O que tem de gente olhando para as dificuldades, ao invés de olhar para Deus? O que tem de gente olhando para as cadeias da prisão,
para os grilhões da escravidão, ao invés de olhar para a promessa de Deus na sua vida, José tinha uma promessa, José tinha um sonho. Deus havia falado com ele. Nós precisamos, você quer vencer na vida? Quer vencer com Deus? Encha-se com as promessas do Senhor. E guarde essas promessas no seu coração. Medite nelas. Fale essas promessas. Creia nessas promessas. Encha-se com essas promessas. Não deixe seu coração se encher com aquilo que vai acontecendo, as lutas, as dificuldades. Não, meu irmão. Se encha com as promessas do Senhor na sua vida. Sabe, eu acho interessante que quando Deus foi dar o sonho para o José, pensa comigo só um pouquinho aí. Por que Deus, já perguntei isso para o Senhor, né? Eu tenho a minha opinião, estou aprendendo e crescendo. Se você tiver uma melhor, depois você me fala, tá bom? Por que quando Deus foi dar o sonho para José, Deus deu o sonho dele, governador, com os irmãos se prostrando diante dele, mas Deus não fez ele sonhar com cadeia. Deus não fez ele sonhar com escravidão. Deus não fez ele sonhar com poço. Eu imagino que se Deus tivesse dado o sonho dos 13 anos antes do palácio, José falava assim, eu não quero esse sonho não, Senhor. Me dá outro, tem outro plano aí? Tem um outro jeito? Estão aí ainda, irmão? Por que Deus fez ele sonhar com um palácio? Outro dia alguém falou para mim, pastor, vocês pregam de forma muito positiva. É uma mensagem positiva. É só glória, só vitória, só aleluia. Meu irmão, isso aqui é um livro positivo. Esse livro começa com o diabo enganando o homem, termina com o homem no céu, ao lado de Deus, e o diabo no meio do inferno. Isso aqui é positivo, meu filho. Amém? Amém, amado? Glória a Jesus. Isso aqui é positivo, escute. Tem mais de 8.000 promessas de Deus para mim e para você. Por que eu vou ficar meditando em tribulação, falando em tribulação, orando em tribulação, olhando para a tribulação? Quando Deus foi dar um sonho para José, Deus mostrou o palácio, não mostrou a prisão. Quando Deus quer nos mover, Ele mostra a promessa, aquilo de bom que Ele tem para você. Deus trabalha com promessas, meu amado. Você tem que encher o teu coração com as promessas de Deus. José trabalhava olhando para as promessas de Deus. Agora escute, algumas lições importantes para a gente. Primeira delas, que eu acho tão importante. Ser amigo de Deus não significa que nós vamos estar isentos de passar por lutas. Amado, creia nisso. O fato de você ser de Deus não quer dizer que você não vai passar por lutas. Você vai passar por lutas sim. Mas quando você estiver passando por lutas e vier aquele pensamento de acusação, dizendo assim, olha, eu estou numa luta, será que Deus está comigo? Rejeite. Rejeite. Todos os servos de Deus passaram por lutas. Mas só que tem uma promessa. A Bíblia diz assim, olha só, a primeira parte desse versículo ninguém quer tomar posse. Mas a segunda eu imagino que sim. Tem um versículo lá no Salmo que diz assim, muitas são as aflições do justo. Quantos são justos aqui? A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo. O justo vai passar por aflições. Só que não para aí. Diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia! O Senhor o livra de todas. O fato de eu ser amigo de Deus, o fato de eu estar junto à fonte, não quer dizer que eu não vou passar por lutas. Já imaginou aquele momento em que Jesus chama os 12 discípulos, fala assim, entrem no barco e passem o lago. E os discípulos olham, homens do mar, como Pedro, como André, tem uma tempestade se formando, aquelas terríveis. Ô mestre, o senhor quer que a gente entre no barco para ir para o outro lado? Isso, pode entrar. Mas para atravessar essa tempestade? Tá, mas o senhor vai com a gente. Não, hoje eu vou orar no monte. Foi isso que Jesus falou. Vocês vão e eu vou subir no monte para orar. E eles são obedientes. Eles entram. Tem gente que pensa assim, eu vou entrar, estou com Deus, e quando eu entrar no barco e começar a zarpar daqui, as nuvens vão se abrir, aleluia, um arco-íris vai seguir a gente o tempo todo, porque eu sou de Deus. Nananina não. A Bíblia diz que veio tempestade, veio raio, veio onda, veio tudo. Pastor, eu estou vivendo uma tempestade na minha vida, será que Jesus está comigo? Ele está com você, meu irmão. Se mantenha na presença, se mantenha obedecendo, se mantenha junto à fonte, se mantenha firme.
No meio da tempestade, quando a coisa estava ruim mesmo, Jesus foi até lá, caminhando sobre as águas e livrou aquele povo. Jesus vai até o teu encontro no momento que você precisa. Jesus cuida de você, amém? Apenas permaneça junto da fonte, apenas permaneça perto do Senhor, continue bebendo. Falar para quem está do seu lado, não saia de perto da fonte. A história de José nos ensina, queridos, que coisas erradas podem acontecer com gente boa, sim ou não? A história de José nos ensina que coisas erradas podem acontecer com gente fiel. A história de José nos ensina que coisas erradas podem acontecer com gente de Deus. Mas ela também nos ensina que Deus, Ele sempre vai restaurar, restituir, reconstruir, abençoar. Deus sempre vai fazer a parte dele. E quem ri por último é Deus na nossa vida, não é a tribulação. Não é a tribulação, quem vai rir por último na sua vida é Deus. Ele vai fazer uma mudança, Ele faz milagres, Ele opera. Então você não pode desistir, não pode parar de crer, não pode parar de seguir a Deus. Nós temos que entender que os problemas não vêm para nos destruir. Alguém pode falar, pastor, mas não tem um atalho? Não tem um jeito mais rápido de José ir da casa do pai dele para o palácio? Acontece que cada estágio da vida de José foi um aprendizado. Antes de administrar uma nação, ele aprendeu a administrar uma casa de um patrão, depois aprendeu a administrar uma cadeia, aí depois ele foi administrar uma nação. A questão é se vocês e eu, se nós estamos aprendendo. Às vezes demora para acontecer e a gente tem que esperar. Mas espere aprendendo. Fala para quem está do seu lado, espere aprendendo. A gente tem que esperar aprendendo. Eu creio que Deus vai me mover, eu creio que Deus vai fazer uma obra, mas eu preciso esperar aprendendo, crescendo. Sabe que a espera também nos fortalece? O livro de Isaías diz assim que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar em Deus aumenta a sua força. Esperar em Deus aumenta a sua força. Esperar em Deus aumenta a sua força. Não espere de qualquer maneira, espere em Deus e a sua força vai crescendo e vai crescendo. Foram 13 anos para José chegar no palácio, mas foram 13 anos em que a força de Deus foi sendo aumentada na vida dele. E quando ele chegou no palácio, ele estava pronto para os desafios que Deus tinha para a vida dele. Espere em Deus e o Senhor vai renovar as suas forças. Entenda que Deus tem o tempo e a maneira de agir. José nos ensina que Deus tem o tempo dele, não é o nosso tempo. Você está sendo provado no teste do tempo. Você tem uma promessa, você tem um sonho, você passa por poucas e boas, por muito tempo, e Deus está provando o seu coração. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Ele apareceu para 500 discípulos. Para quantos? 500. E Ele falou para eles, ei, fiquem em Jerusalém, orando, porque vai vir sobre vocês um avivamento, um grande poder, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Os 500 foram para dentro do cenáculo e começaram a orar. Mas foram se passando os dias e nada acontecia. Eu imagino que eles pensavam, vamos chegar lá, vamos começar a orar, e na hora que o fogo esquentar, a unção desce. O fogo esquentava e a unção não descia. Coisa orava e orava e orava, e dia e noite, semana após semana. Sabe o que aconteceu? Começaram a desistir um, outro também, outro também. Quando o Espírito Santo chegou, quantos eram? Quando o Espírito Santo chegou, só tinha 120. Pergunta para quem está do seu lado, onde foram os 380? Os 380 desistiram. Quem desiste não alcança. Quem desiste não vence. Quem desiste não vai receber o melhor de Deus. Deus está dizendo para você, vença o teste do tempo. Aprenda que Deus tem a sua forma de agir. Deus tem o tempo dele agir, mas tem uma certeza com relação ao tempo. Isso é forte demais. Tem uma certeza no seu futuro. Talvez você fale assim, pastor, o que você pode me dizer sobre o meu futuro? Eu vou prever o seu futuro agora. Biblicamente, tá bom? Prepare-se. Eu não sei de fato o que pode haver no seu futuro, mas eu tenho uma certeza bíblica. Deus
já está lá no seu futuro esperando por você. Como que eu sei disso? Jesus disse assim: eu tenho só uma garantia para você, minha igreja. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Todos os dias. Não haverá um único dia na sua vida que eu não estarei com você. Seja no palácio ou na cadeia, seja na prisão ou na família, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Creia que Deus está no seu futuro. Creia que há bênçãos no seu futuro, meu irmão. Creia, você vai ser um ramo frutífero. Você vai romper limites, você vai pular os muros da sua vida. Mas, meu irmão, nunca deixe a fonte. A coisa linda na vida de José é que ele não caiu por causa da tribulação. É verdade, a cadeia não tirou ele de Deus. A escravidão não tirou ele de Deus. A traição não tirou ele de Deus. Mas quer ver que coisa linda? O palácio também não tirou ele da presença de Deus. Porque tem gente que se desvia nas tribulações, mas tem gente que se desvia nas vitórias. Não importa as circunstâncias, não importa o ambiente, mantenha-se junto à fonte. Não deixe o seu coração se apartar de Deus. Se você não caiu na tribulação, não caia na vitória, meu irmão. É tão lindo isso na vida de José. Ele suportou tudo, ele continuou fiel. José é conhecido pelo perdão. O diabo, quando ele sabe que você tem uma promessa, um sonho, ele tenta arrancar aquilo, magoando você. Tem pessoas que não caem por prisão nem por palácio. Mas quando o irmão trai, quando o irmão fere o coração, aquela pessoa deixa de sonhar. José podia ter se enchido de amargura. Podia ter dito, não vou sonhar mais. Podia ter dito, sabe de uma coisa, meu coração está cheio de rancor, está cheio de amargura. Eu sonhei uma vez, inventei de sonhar, contei o sonho, é o que aconteceu. Ele podia ficar com o coração pesado, né, fazendo aquela lista negra. No dia que ele assumiu o palácio, imagina se fosse alguns que eu conheço por aí. Estou com a lista aqui, manda trazer o Potifar e a mulher dele, primeiro. Vou botar os dois na cadeia, para ver o que é bom. Chama o copeiro que me esqueceu 2 anos, vem cá, copeirinho. Agora você vai fazer um jeito, você nunca mais vai esquecer de mim. Chega os irmãos que o venderam, ele poderia fazer tudo isso, mas sabe o que é lindo no coração daquele homem? Quando você está junto da fonte, você só consegue amar e perdoar. Quando você está junto da fonte, Deus te dá graça para esquecer o passado. Deus te dá graça para superar. É o Senhor Jesus. O José para nós é uma figura de Jesus. Porque assim como José perdoou os irmãos, assim Jesus, o nosso irmão mais velho, também nos perdoou os nossos pecados. Quando você está com Deus, Deus vai te dar graça para restaurar os teus relacionamentos. José não conseguiu consertar os irmãos dele quando tinha 17 anos. Mas no final da vida, lá, quando eles se encontraram no Egito, ele pôde abençoar e mudar a vida dos irmãos dele. Deus deu uma segunda chance. Eu estou falando tudo isso, talvez você diga assim, puxa, Jonas, eu já errei em tantas dessas áreas. Eu quero dizer para você, Deus vai te dar uma segunda chance. Talvez você goste disso ou não, né? Mas eu entendo que quando você falha numa etapa com Deus, Deus manda outra para que você seja vitorioso naquilo ali. Quando você erra com alguém, Deus vai te mandar uma outra situação parecida, para que você vença, para que você supere, para que você consiga vencer. O Senhor Jesus certa vez estava andando, quero finalizar com isso. O Senhor Jesus estava andando certa vez perto de um tanque, que tinha fama de ser milagroso. A Bíblia diz que de tempos em tempos um anjo descia na água e agitava as águas. E o primeiro que caía naquela água era curado. Jesus localiza um homem paralítico, há muitos anos. E Jesus não fala com a multidão, Jesus vai especificamente até aquele homem. E faz uma pergunta que aparentemente é uma pergunta insensata para aquele momento. Está um paralítico do lado de um tanque com a fama de milagroso, que cura, e Jesus pergunta para aquele homem, você quer ser curado? Parece uma pergunta, né, meio insensata.
E você pensa que é insensato, mas a resposta do homem mostra que a pergunta não era insensata. Porque ao invés do homem dizer assim, sim, eu quero ser curado, o homem, ao invés de dizer sim, eu quero ser curado, ele abre o coração, ele começa a despejar um monte de ódio, de rancor, de mágoa de todo mundo. Você quer ser curado? Jesus. O nome aqui é Betesda, quer dizer casa de misericórdia. Mas olha, eu vou falar uma coisa para o senhor, hein? Aqui ninguém tem misericórdia de ninguém não, hein? Aqui é todo mundo por si, a coisa aqui é feia. Quando o anjo mexe a água, que eu penso que vou, já pula outro na minha frente. Eu não tenho ninguém que me carregue, eu não tenho ninguém que cuide de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, mal me quer, não sei o quê. Você percebe? Jesus, ele tinha uma visão espiritual. E Jesus percebeu que o coração daquele homem estava mais doente do que as pernas dele. Quando Jesus falou, você quer ficar curado? Jesus sabia o que estava no coração, tinha que botar aquilo para fora. Tem pessoas que no meio das suas lutas, das suas prisões, das suas dificuldades, o coração adoece. O coração de José nunca adoeceu. Deus quer guardar o seu coração. Jesus olhou para aquele homem do tanque de Betesda e Jesus não deu trela para aquilo. Jesus, sim, conte mais. Fala para mim quem foi o primeiro, quem foi o segundo que te fez mal. Eu vou pegar ele. Jesus não foi, não, Jesus nem, sabe o que Jesus fala para aquele homem? Jesus olha para ele e fala assim, você quer ser curado? Tá. Eu vou te dar uma dica, meu filho. Levanta e anda. Em outras palavras, cala a boca. Toma uma atitude na sua vida. Se cale e haja. Se cale e haja. Se cale e haja. Você tem que parar de ficar remoendo rancor, de ficar remoendo mágoa. Você tem que se calar e agir. Sabe o que José fez quando foi preso? Quando ele se tornou escravo? Se calou e agiu. Vou trabalhar, vou ser o melhor, mas calado. Sabe o que José fez quando foi para a prisão? Se calou e agiu. Se calou e agiu. Meu irmão, quando Deus te destina para o palácio, não tem poço nem prisão que te segura.